Tudo, Senhor. Oh, glória, te louvamos, te bendizemos. E agora, Senhor, nós queremos ouvir tua palavra. Abençoa o teu filho, Senhor, com a tua graça, o teu poder, Senhor. Abençoa teu servo, pastor Eduardo, Deus amado, santo e todo-poderoso. Edifica-nos, exorta-nos e consola-nos nesta noite, Senhor, falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser esse aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Lucas. Capítulo de número 16, do verso 19 ao 31. Compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos nessa noite, de maneira bem rápida e sucinta. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso de número 31. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai. Abraão: Se alguém dentre os mortos for e ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Lucas é o único evangelista que escreve essa parábola. Lucas é o único evangelista que não era judeu.
Não se sabe ao certo, alguns dizem que ele era grego, outros dizem que ele tinha uma nacionalidade judaica, mas o certo é que Lucas, ele era um gentio, que pela misericórdia de Deus, Deus usou para o seu propósito, para escrever um texto sagrado. Lucas, como todos sabem, ele era um médico, ele era um historiador, um homem de um alto nível de conhecimento, e que por sua vez vai escrever esse evangelho a Teófilo. E para escrever esse evangelho, Lucas tinha que ser patrocinado por alguém. Então acredita-se que Teófilo o patrocina para que ele escrevesse algo de maneira ordenada. E quando a gente faz uma análise sobre a história da igreja, a gente vai perceber que Lucas, ele dá datação histórica. Você vai ver no capítulo de número 3, que ele fala a respeito do 15º ano do reinado de Tibério César. Isso é um documento histórico. Tibério César viveu nesse período. Ele foi um imperador romano. Então Lucas está trazendo uma documentação. E aqui nesse texto, é a parte onde Lucas vai tratar de parábolas. Algo que era tirado do cotidiano para o ensino, isso era muito comum na cultura judaica. Então Jesus está se dirigindo aos fariseus, que se riam dele, porque eram homens muito avarentos. A preocupação desses homens estava mais no terreno, no efêmero, no passageiro. Então Jesus, repreendendo eles, Jesus vai trazer essa parábola ao seu coração. E Jesus vai contar essa parábola, e é interessante a maneira da narrativa de Lucas. Se você quiser ficar com sua Bíblia aberta e acompanhar, isso é muito bom. Ele vai dizer que havia certo homem rico, e que se vestia com vestimentas de linho finíssimo de púrpura. Você sabe que naquela cultura, esse tipo de vestimenta era só para governadores, reis, sacerdotes e quem tinha muito dinheiro. A pessoa que era bastarda, ela tinha condições de ter uma vestimenta dessa. Os demais, os pobres, tinham a vestimenta de uma cor só. Essas vestimentas de púrpura era tingida, e era muito cara a púrpura. Você vai ver que havia Lídia, vendedora de púrpura, e ela era uma mulher rica, e ela sustentou a igreja do apóstolo Paulo. Então ele está nos dando a condição desse homem. E aí, em contrapartida, Lucas vai dizer: e havia também certo mendigo. Ele não nomeia o rico, mas ele dá nome ao mendigo. E ele diz que esse jazia à porta daquele, desejando se alimentar daquilo que caía da mesa. E quando Lucas está falando isso, Lucas está falando de algo cultural. Porque naquele período não existia uma toalhinha, um lenço. Comia-se, passava pão nos lábios, limpava a mão com pão e jogava debaixo da mesa. Por isso que Jesus, na mulher Cirofenícia, vai dizer que os cães se alimentavam do que caía da mesa. Então, nesse sentido, Lucas quer dizer que a situação de Lázaro era a situação como de um cão. E dentro dessa situação de Lázaro, ele ainda vai dizer que os cães, que para o judeu era um animal impuro, vinham lamber-lhe
as feridas. Lucas quer nos mostrar a situação baixa a qual Lázaro se encontrava. Então o verso 22 ele vai dizer: aconteceu. Porque chega um dia na vida que acontece. A morte não manda WhatsApp. Ela não manda e-mail. Ela não manda um mensageiro. É de repente que acontece. É de repente. E aconteceu. Olha como é que a Escritura vai tratar. Aconteceu. Morrer o mendigo. Você analisa que na narrativa de Lucas, ele está fazendo algo como que está virando disso. Quem estava em cima, agora está cá embaixo. Quem está embaixo, sobe. E Deus trabalha dessa maneira. O Evangelho é uma pirâmide invertida. As coisas que damos mais valor para Deus é o que tem menos valor. Então ele vai dizer que aconteceu morrer o mendigo. E quando ele morre, aqui está a diferença. Ele morreu e ele foi recolhido pelos anjos. Quando aquele que é de Deus, ele é levado independentemente da morte, ele é recolhido, porque ele é de Deus. E Lucas vai dizer que o rico morre também. E o que aconteceu com ele? Sepultado. Tudo para por aqui. Aqueles homens a qual Jesus estava falando para eles, os fariseus, e contando esta parábola, a vida deles era o que tinha aqui, era o que possuía aqui, era o que havia granjeado e lutando cada vez mais para adquirir mais. Mas o texto vai dizer que morre e é sepultado. Um dia perguntaram ao contador de um dos homens mais ricos do mundo, quando ele morreu, quanto foi que ele levou? Ou quanto foi que ele deixou? Ele disse: ele deixou tudo. Ele não levou nada. Nós não vamos levar nada dessa vida. E ele foi sepultado e tudo ficou aqui. E aí Lucas vai dizer, aonde ele está agora? No inferno. E esta é uma palavra muito forte no texto. Aonde ele vai parar? Ele vai parar no inferno. Tudo que ele teve, tudo que ele tinha, tudo que ele fez, foi parar. Acabou. E ele vai para o inferno. Ele não levou nada, ele não pensou no amanhã, e agora ele está no inferno. E depois que as coisas viram de cabeça para baixo, aí a gente vai ver esse homem fazendo uma oração. A gente vai ver esse homem clamar. O texto diz aqui que ele começou a clamar. Sabe, irmão, e eu começo a pensar, será que não é muito tarde agora para ele clamar? Será que agora não é tarde demais para que ele levante o seu clamor?
E percebam que esse homem era um conhecedor da cultura de Deus. Porque como é que ele trata Abraão? Ele trata Abraão como pai. E só o judeu sabia que Abraão era pai. E você vai perceber que essa palavra, dentro do texto aqui, ela vai aparecer várias vezes. E quando a palavra pai aparece várias vezes, Lucas está dando uma ênfase a essa palavra. Você percebe que no texto, Lázaro está calado. Mas o rico está falando. E ele vai levantar um clamor. E pedir: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo, porque agora eu estou em tormento nessa chama. Mas espera aí. Ele conhecia o Lázaro. Imagina quantas vezes ele vai ver Lázaro na porta de sua casa. Ele sabe quem é Lázaro pelo seu nome. Mas só que no lugar onde ele está, ele não manda mais em nada. Então não existe mais essa questão, manda ele. Manda. Há pessoas que quando estão aqui mandam. Há pessoas que quando estão na terra dão ordem. Mas chega um momento em que não manda mais em nada. Então Abraão disse: filho, lembra-te. E uma coisa que é muito bom para a gente é lembrar, trazer a memória. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando Jesus, na noite que ele foi traído, ele tendo tomado o cálice, ele disse: fazei isso em memória de mim. A palavra que tem lá no grego é anamnese. Anamnese é fazer uma recordação. Quando Lucas usa isso no texto dele, ele está falando de uma questão médica. Porque os médicos fazem anamnese. Eles perguntam: você chega num hospital passando mal, o que você comeu? Onde você andou? Com quem você teve contato? Lembra o que aconteceu anteriormente? E nós precisamos de lembrar. Lembra quem era você? Lembra como era que a sua vida antes? Lembra como era você no passado? E lembra o que Jesus fez por você? Lembra o que Ele fez por você? Filho, lembra-te que em vida você teve muitos bens. Você teve uma vida, e Lucas diz, regalada. Não tinha limite. Ele fazia o que ele queria, ele mandava em quem ele queria. Porém, Lázaro era o contrário. Mas agora, virou o disco. Agora as coisas mudaram. Lázaro está bem. E você está em tormento. Aí agora ele vai interceder por quem? Pela sua família, por sua parentela. Você não vai ver Lucas dizer que esse homem, ou dentro do texto, nem
referência nem inferência de que ele lembrava do pai. Mas na situação que ele estava agora, ele clama e ele intercede. E tem situações que é tarde demais para clamar e para interceder. Tem um hino que diz: você clama agora, ou você ora agora, ou nunca mais. Esta é a situação do rico. Ele está intercedendo por sua família e dizendo: pede para o Lázaro ir lá e falar para eles não virem. Eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Você já parou para analisar uma localidade onde a pessoa sabe que lá é tão ruim que ela não quer que ninguém vá para lá? Mas aí Abraão vai dizer o que para ele? Lá eles têm Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Quem era Moisés na cultura judaica? Quem eram os profetas? É claro que aqui está sendo feita uma analogia, porque quando se falava a lei de Moisés, está se referindo à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, de maneira simples, ele está dizendo, eles têm lá o Taná, que é a junção de Torá, Nevrim e Ketuvim. Eles têm o livro de Moisés, os escritos e os profetas. Eles têm a palavra de Deus. Se eles não derem ouvido à palavra, não vai ouvir mais ninguém. Se eles não derem ouvido à palavra, eles não vão acreditar mais em nada. Mas o texto diz que eles ainda insistem. Não, peraí. Se porventura alguém ressuscitar e falar com eles, vão crer. E o que o pai Abraão diz a eles? Se não crerem na palavra, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão crer. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós estamos vivendo um período da história que, se Jesus não voltar dentro de 50 anos, que eu acho difícil, isso vai ser uma grande marca nessa história. E eu acho interessante que o coronavírus, ele tem nivelado todo mundo. O coronavírus não tem classe social para ele. Não tem questão de intelectualidade. Não tem questão de religiosidade. E tem nivelado todo mundo. E eu tenho visto o coronavírus fazer milagre. Como assim, pastor? Eu tenho visto pessoas se converterem. Eu conversava outro dia com um amigo. Ele ficou cerca de 5 dias internado.
E ele disse para mim que chorou quando ele viu pessoas que entravam já sem saturação e era só levado para um lugar para esperar morrer. Ele disse que viu uma senhora em desespero, buscando fôlego, não tinha. E ele disse: lá eu pensei que eu estava tão longe de Deus. Tem gente que está tão longe de Deus. Será que o coronavírus vai precisar te visitar para que você se aproxime mais do Eterno? Você vai ver que Asaf se assusta na sua vida quando ele está olhando para os ímpios e vendo a sua prosperidade, vendo que parece que eles não tinham problema algum. Só que um dia ele entra onde? Dentro do templo. E ele percebeu a diferença. Por que a palavra Pai vai aparecer aqui várias vezes? O que Lucas quer nos ensinar com isso? Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? É como o rico? Ou como Lázaro? Qual é a nossa espiritualidade com Deus? Será que diante de tudo que está acontecendo, ainda tem gente que brinca com o que é tão sério? É com muito temor e tremor que eu estou falando isso aqui para vocês. Ainda tem gente brincando com coisas sérias. O seu relacionamento com o Pai. Isso é um despertamento para que, quando você começar a clamar, ou começar a querer interceder, não seja tarde demais. Como é que a gente está lidando com o Pai? Qual é o nosso nível de crença na Escritura? Como é que nos relacionamos com a palavra de Deus, que é a única maneira de conhecermos a Ele e quem Ele é? Eu tenho orado a Deus e pedido: Deus, desperta a igreja. Desperta o povo teu, Senhor. Desperta o teu povo, Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Para não precisar de estar orando quando tiver já com o respirador na boca. Eu tenho 2 ex-patrões. Fiquei sabendo esses dias. Um está com câncer. E o outro está no tubo. E conversando com a esposa do que está no tubo, ela disse: olha, ele não tem melhora. E você sabe o que isso significa? Quem tem acompanhado aí a questão dos hospitais no nosso Brasil, você sabe que quem vai para o tubo não retorna não, só por um milagre. E eu fico pensando,
se ocupou tanto e tanto em angariar e buscar coisas aqui, e esqueceu-se de que tudo vai ficar por aqui. É tempo da igreja buscar mais o que é de cima. É tempo da igreja se relacionar mais com o Pai. Deus está querendo nos dizer: olha, tenha mais comunhão, intimidade comigo. Porque na hora que você tiver que partir, os anjos vão vir te recolher. A incredulidade do homem está tão grande que muitos tentam colocar em xeque a maior base do cristianismo, que é a ressurreição. E hoje a gente comemora porque a gente sabe, o nosso Deus, diferente de todos os homens e deuses que são adorados, Ele venceu a morte. Agora, um Deus que venceu a morte, o que é esse vírus para Ele? Um Deus que passou o que Ele passou, por mim e por você, o que é isso para Ele? Nunca foi tanto na terra um período em que a igreja deva mais se relacionar com o Pai. Talvez eu esteja dizendo isso aqui e alguém que está longe do Pai está me ouvindo e dizendo: não, isso não vai acontecer comigo não. Mas Deus está alertando você para dizer para você: conserta com o Pai enquanto está tempo. Se volta para o Pai enquanto você pode fazer, busca o Pai enquanto está com tempo. Pensa no que o Pai fez por você. Lembra-te. Lembra o que Ele sofreu por você. A gente fala, Jesus morreu na cruz. E quando Lucas está dizendo aqui, eles não vão crer ainda que algum ressuscite, Jesus é claro que está falando que quando Ele ressuscitar, muitos ainda não creriam nele. Dentro na análise do texto geral que Lucas está escrevendo. Mas pensa no que Jesus passou por nós. Eu estava vendo ontem o Dr. Rodrigo Silva, um arqueólogo, falando a respeito da cidade de Sardes. Em Sardes foi encontrado um banheiro público que era utilizado pelos romanos daquela época. E dentro deste banheiro, ele era a céu aberto. As pessoas faziam suas necessidades e era em público, todo mundo via. Um sentava do lado do outro. E você pode pensar: nossa, isso é meio nojento. Sim, é. E bem próximo ali ficava alguém acendendo incenso,
para poder dar uma aliviada naquele odor do banheiro. E alguns ainda ficavam tocando para poder dar uma amenizada no barulho das flatulências que havia ali. Que nojento. Bem na frente do assento tinha uma canaleta onde corria água. E ali tinha uma varinha de isopo e uma esponja que eles tiravam do mar. E aquela esponja era o que eles se utilizavam dela, lavando naquela água, como o papel higiênico de hoje. Então o doutor Rodrigo Silva, ele diz, depois que eles se utilizavam dessa esponja, eles colocavam ela onde? Dentro de um pote de vinagre, porque eles já sabiam naquela época que o vinagre, ele trazia uma limpeza. Ele já entendia dessa questão sanitária do vinagre, que vinagre limpa algumas coisas. Aí você vai dizer, mas o que é que tem a ver isso? Agora leia o Evangelho segundo João, capítulo de número 18, capítulo de número 19, o verso 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Então estava ali um vaso cheio de quê? Embeberam em vinagre uma esponja, fixando num caniço de quê? De isopo. Chegaram-lhe até a boca. Como seria eu e você hoje se alguém passasse um papel higiênico usado no nosso rosto? Lembra que Ele fez isso por mim e por você. Dá para você lembrar que Ele passou por causa de mim e de você. Tem gente que se acha muita coisa, mas olha o que o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, entrou na história para poder nos resgatar, independente do que diziam a nosso respeito, chegando a um mais baixo nível. Olha o que fizeram com ele. E ele não quis beber aquele vinagre, porque aquele vinagre, sabe como é que ele serviria? Ele serviria como um anestésico para aliviar a dor. E ele estava dizendo: não, eu preciso de sentir essas dores, por causa daquele drogado do Eduardo que está lá na terra, que não vale nada, que as pessoas dizem que ele não presta para nada, porque eu vou mudar a história da vida dele. Por causa de você que está aqui, que às vezes se acha muita coisa, esquece do Pai. Olha o que Ele passou por você. Independente de vírus, seja lá o que for, eu preciso me aproximar mais dele. Sabe por quê? Porque eu me lembro do que ele fez comigo. Eu sei quem eu era
que Ele fez na minha vida. Se coloque em pé. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está longe do Pai. E o Pai está dizendo para você: ainda tem tempo. Ainda há tempo. E o momento é agora. Sabe por quê? Porque como Lucas escreveu aqui, acontece. E aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que morreu tanto um como o outro. Talvez haja alguém que está brincando com Deus aqui nessa noite. Esquecendo das questões celestiais. Esquecendo que essa vida é passageira, independentemente de idade. Como eu já disse, o vírus não está escolhendo idade. E se você estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, pare de brincar com algo muito sério. A sua vida vale muito. E é por isso que Jesus aceitou o que eu acabei de falar aqui, por causa de você. Ele aceitou essa humilhação por causa da sua vida. Porque Ele não quer que você parta sem a sua salvação. Se nessa noite tem alguém nessa condição, eu quero te convidar. Volta para Jesus. Vem para Jesus. Coloca a sua vida na mão do Pai. Porque se porventura Ele nos chamar hoje, os anjos vão nos recolher. Tem alguém? Às vezes a gente fica com vergonha. Mas eu não vou lá na frente não. Tem vergonha. Vergonha vai ser naquele grande dia, quando se afastar eternamente dele. Põe a mão no coração e vamos orar. Oh meu Deus, Senhor, Tu és o dono dessa palavra. Tu és o dono dessa palavra. Eu sei que Tu és o que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Espírito de Deus, convence o coração, meu Deus, de quem está distante do Senhor nessa noite. Espírito de Deus, convence o coração e traz para o Senhor antes que seja tarde demais. Deus, continua abençoando a Tua igreja. Eu quero interceder nessa noite, Senhor, por pessoas que estão, Senhor. Amém. Já tem um aqui que entendeu a mensagem do Pai. Estenda a sua mão, vamos orar por ele. Se ele veio até aqui, quem trouxe foi o Pai. Tomar a vida dele nas Tuas mãos, ó Deus. Eu não conheço, não sei quem ele é, mas Tu conheces ele por dentro e por fora. Estende a Tua mão, perdoa os seus pecados, muda a sua vida, muda a sua história e traz ele para mais perto de Ti. Deus,
Visita nesse momento, Senhor, as pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão hospitalizadas, ó Deus, por conta desse vírus. Deus, eu quero te apresentar nesse momento aqui a vida da Adriana, Senhor. Deus, tem misericórdia, faz um milagre. Deus, eu quero te apresentar aqui a vida do Valber, Senhor. Deus, tem misericórdia, faz o, eu creio que tu ainda faz milagre. Parentes de servos teus aqui, Senhor, que estão no tubo, Deus, eu creio, tu ainda é Deus que faz milagre. Deus, visita a vida do Andrei, ó Deus, o que é um câncer diante do Senhor, cura ele para o louvor e a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja que me ouviu, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem pode adorar a Deus aí, irmãos? Eu vou passar aqui para a irmã Dora. Irmã Dora, e já vamos terminar. Essa semana é a semana da nossa Santa Ceia. Glória a Deus. E já vamos terminar. Pai do Senhor, amém? Eu quero deixar aqui na palavra de Deus, em Provérbios 10, 31 e 10, aliás. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubins, e o coração do seu marido nela está confiado, e nenhuma fazenda faltará. Nessa noite eu quero falar, né, que cada obreiro desses achou uma mulher virtuosa, né? E em nome da Unemadeb, eu estou aqui representando, aqui do nosso setor, a Unemadeb. E eu quero convidar essas mulheres lindas, que são esposas de obreiros, que aniversariaram nesse mês de março, amém? E eu quero chamar aqui a irmã Osana, esposa do diácono Edinaldo. Irmã Osana, chega aqui, minha linda. Venha receber, é uma simples lembrancinha, mas é de coração, amém? Também a Érica Costa, esposa do auxiliar Keniel. Érica, cadê a Érica? Está ali. Também a Lília está viajando, né, do pastor Emanuel, né, está viajando. Ah, mas ele está ali, ele recebe no lugar dela, amém? Aleluia. A Ana, esposa do nosso pastor Anderson, né, está ali também, está aqui, né? A Érica, esposa do Joabes. Ana, ela veio? A outra Érica do Joabes? Não veio, né? Então eu quero convidar também o auxiliar David, para também receber a sua lembrancinha. David? Amém. E também auxiliar Valdívio. Então são esses, irmão. Nós vamos entregar essa pequena lembrancinha. E quero... É o presbítero Valdívio, né? Porque ele não estava aqui, né? Eu quero falar às irmãs que estão chegando na nossa igreja, que são esposas de auxiliar obreiro. Passe o seu nome para a nossa secretária Eliane. Cadê Eliane? De pé, Eliane. Aí, passa para ela. E todas as irmãs que estão chegando também. Os irmãos que não fizeram a ficha, está aí a Eliane. Procure ela. E eu vou passar para o pastor fazer a oração, amém? Obrigado. Deus abençoe, parabéns aí ao departamento. Eu também quero, aqui irmãos, a irmã Valquíria Franco está aí? Valquíria, irmão Aldeir, irmão Sérgio Ferreira, estão aí? Se tiver, nós vamos orar por esses irmãos também. Letícia da Rocha,
Letícia, não é essa data aqui não. Muito bem, então vamos, irmãos, vamos dar aqui só os avisos. Antes, já vou orar. Se alguns nomes aqui não apareceu, é porque não foi feito o cadastro aqui. Os irmãos têm que cadastrar. Muito bem. Nós vamos orar também, irmãos, ao final agora. Pode ficar de pé, que já vamos terminar. A irmã Lúcia Batista, que ela perdeu a sua irmã, vamos orar por ela. Vamos orar também pelo João Mendes. João Mendes está fazendo a última sessão de quimioterapia. Nós vamos orar por ele. Eu vi ali Elisama também. Não apresentei Elisama. Juntamente com... Deus abençoe. É um prazer, viu? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Também o primo do diácono Messias também está entubado. Vamos orar pela irmã Inácia. Ela está... Vamos orar pela irmã Inácia, né? Vamos também aqui, o irmão Carlos Denis, ele está ali e pediu para a gente fazer uma oração também de agradecimento, porque ele foi curado do Covid, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus faz milagre, viu, irmãos? E pessoas têm sido aqui curadas instantaneamente, e Jesus tem feito isso. Eu creio que Jesus continua curando. Deixa eu ver aqui mais. E sábado tem a campanha. Qual é a campanha? A campanha no quilo. Então é um momento de você nos ajudar com a campanha do quilo. Ajude aí. Sábado nós temos aqui. O que nós temos aqui? Santa Ceia do Senhor. Então todos aqui participando desta festa que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, onde estaremos reunidos aqui com a igreja, relembrando a morte e a ressurreição. Queridos, e por último aqui eu quero falar sobre quinta-feira. Quinta-feira será o segundo dia da campanha, e vai estar aqui pregando a missionária Juliana dos Santos. Vai estar aqui pregando, nós a convidamos para estar aqui, e eu peço o apoio da igreja, de todos aqui na quinta-feira, para nós participarmos aqui deste culto abençoado. Então peço o apoio de todos os irmãos, quinta-feira, ok? E terça-feira tem também algo aqui. O que tem aqui na terça-feira? Oração e doutrina. Muito bem, então os irmãos aí, nos ajude com os nossos trabalhos. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Quero convidar aqui pastor Emanuel a fazer essa oração final, e vou convidar aqui o pastor volta aí para dar as bênçãos apostólicas. Querido Deus e Pai, nessa noite nós queremos te louvar pela vida dos teus servos e servas que estão colhendo mais uma flor no jardim da sua existência. Continua abençoando-os, dando a eles vida longa, com muita paz, saúde e prosperidade. Obrigado pela palavra que veio do teu coração ao nosso coração. A tua igreja foi edificada e vidas foram salvas. Deus, queremos te louvar por tudo o que o Senhor fez nessa noite. E te pedimos, ó Pai, nos dá uma semana de bênção, uma semana de vitória. Corta todos os laços, guarda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. É o que nós pedimos a Ti e oramos pelo bom e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo aquele que crê, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém. Jesus.
A promessa diz respeito